Olá, pessoal, aqui é a professora Maria Cristina. Então, dando sequência às nossas videoaulas, vamos falar agora sobre operações com radicais. Vamos começar pela adição e subtração. Para podermos adicionar ou subtrair radicais, tem um detalhe assim, ó, muito importante, uma regra básica que nós não podemos esquecer jamais. Somente poderemos adicionar ou subtrair radicais semelhantes. Mas para isso, o que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles que possuem o mesmo radicando e o mesmo índice da raiz, ou seja, as duas raízes que eu tenho aqui têm radicando igual a 2 e índice também igual a 2, que a raiz é quadrada, que eu já falei na videoaula anterior, que não há necessidade de colocarmos o número 2. Então, quando elas forem semelhantes, o que nós vamos fazer? Vamos somente somar, ou no caso, se for subtração, subtrairmos, os números que antecedem os radicais. Então, 1 mais 1, 2. 2 raiz quadrada de 2. Agora aqui, 2 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2. Então, somamos o 2 e o 3, porque os radicandos são semelhantes. Se eles não fossem semelhantes, não poderíamos somar. Então, 2 mais 3, 5. Resposta: 5 raiz quadrada de 2. Aqui nós temos duas raízes quadradas de 3. Então, mesmo radicando e mesmo índice da raiz. Então, o que nós vamos fazer? Subtrair 6 menos 2, 4. Então, a resposta, 4 raiz quadrada de 3. Aqui nós temos raiz cúbica de 2. Então, o mesmo índice da raiz, que é 3 nas duas, e o mesmo radicando, que é 2. Então, 9 raiz cúbica de 2 menos raiz cúbica de 2. Aqui nós não temos o número, então nós colocamos 1, a mesma coisa que aqueles lá anteriores. Então, o que nós fizemos aqui? 9 menos 1, 8. 8 raiz cúbica de 2, tá, pessoal? Agora aqui, o que eu tenho? 3 raízes, duas são semelhantes, ó, raiz quadrada de A e raiz quadrada de A. Surgiu a raiz quadrada de B. Então, ela não é semelhante, nós somente vamos copiá-la, tá? Então, aqui, 1 raiz quadrada de A mais 2 raiz quadrada de A, temos 3 raiz quadrada de A e acrescentamos a raiz de B, certo? Então, a resposta fica assim, uma expressão. Aqui nós temos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y, tá? Elas não são semelhantes, elas possuem o mesmo índice, as duas são raízes quadradas, mas os radicandos são diferentes. Então, vai ficar uma expressão também, fica da mesma forma, não vai mudar, tá? Dando continuidade, pessoal, essa outra aqui, ó, eu coloquei uma situação assim, ó, diferente, tá? Que vocês vão se deparar, né, com questões semelhantes a essa aqui. Então, o que eu tenho ali? Raiz quadrada de 48, raiz quadrada de 588 e raiz quadrada de 300. Além disso, nós temos o quê? A adição e a subtração. Então, nós vamos fatorar esses três números aqui. Então, o que é fatoração? Como eu já expliquei na videoaula anterior, lá na simplificação. Nós vamos fatorar, nós vamos assim, ó, fatiar, tá? Esse número, como se fôssemos fatiar um bolo, nós vamos fatiar esse número. Só que, na hora de fatorar também, né, nos remete à ideia de divisão. Nós não podemos dividir por qualquer número de maneira alguma. Retomamos também nas videoaulas, em algumas videoaulas anteriores, a questão dos números primos, que são aqueles somente divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Vou dividir, né, por números primos, 2, 3, 5, 7, conforme for, né, o caso da divisibilidade daquele número. Então, o 48, ele é par, divido por 2. E vou dividindo por 2 enquanto der. Não deu mais por 2, vou dividir por 3. Como a raiz é quadrada, o índice é 2, eu vou agrupar os números de 2 em 2. Então, olha só o produto que eu tenho dentro da raiz. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. E o 3 sozinho. Então, simplifico os expoentes com o índice da raiz. Esses dois aqui, ó, que foram simplificados vão para fora,
tá? E permanece o 3 ali dentro do radical, que será o novo radicando, tá? Então, 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 3. A mesma coisa fazemos com o 588 e com o 300. Vamos dividindo por 2 enquanto der, depois por 3, por 5, e como as raízes todas são quadradas, por isso que elas são radicais semelhantes e podem ser somadas ou subtraídas, nós vamos agrupar de 2 em 2. Observem, gente, ó, que o 3 sozinho aqui, o 3 sozinho aqui, o 3 sozinho aqui, ó. Por isso que nós temos, ó, as 3 raízes de 3, tá? Então, todos esses produtos aqui, eu coloco ali dentro da raiz, simplifico, tiro para fora, né, o que foi simplificado, e o 3, que não teve simplificação, fica dentro da raiz. A mesma coisa no 300. Aí, o que que eu tenho ali? 4 mais 14, 18. 18 menos 10, 8. A resposta, 8 raiz quadrada de 3, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho da multiplicação e divisão, bem breve. Então, a multiplicação e divisão, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com índices de raízes iguais, tá? Que depois, numa próxima videoaula, para não pesar muito o vídeo, eu explico para vocês com índices diferentes, certo? Então, aqui nós temos duas raízes quadradas sendo multiplicadas e aqui duas raízes cúbicas sendo divididas, tá? Então, a raiz quadrada de 80 e a raiz quadrada de 15 não tem raiz exata. Então, nós vamos multiplicar 80 vezes 15, 1.200. Tá? Sabemos que número representa a raiz quadrada de 1.200? Não. Então, quando nós não sabemos, o que nós vamos fazer? Fatorar. Fatoramos, agrupamos de 2 em 2, colocamos todo o produto ali, todos que foram simplificados vão para fora da raiz, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, e quem não foi simplificado permanece, certo? E uma coisa assim, ó, bem importante de falar para vocês, assim, agora eu lembrei, se vocês tivessem assim, por exemplo, gente, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 36, teria necessidade de vocês fazerem isso aqui, de multiplicar o 9 e o 36? Não, porque o 9 tem raiz exata que é 3, né? E o 36 tem raiz exata que é 6. Aí vocês, né, depois só iam multiplicar ali o 13 e o 6, certo? Agora aqui nós temos a divisão, são raízes cúbicas, permanece cúbica até o final, né, gente? Isso aí é importante, ó, era quadrada, permanece quadrada até o final. Era cúbica, permanece cúbica até o final. Dividimos o 2.160 por 5, que dá 432. Fatoramos, olha o detalhe importante, prestem bem atenção. Isso aqui, assim, ó, é para ensino fundamental, ensino médio, faculdade, não podem esquecer jamais, é para a vida de vocês. Ó, a raiz é cúbica, então nós vamos agrupar de 3 em 3 os números semelhantes. Então, ó, 2 ao cubo, 2 sozinho e 3 ao cubo, tá? Aí simplifico os expoentes com índice da raiz, quem foi simplificado vai para fora, 2 vezes 3, 6, e dentro da raiz permanece o 2 que não foi simplificado e a raiz continua cúbica. Resposta, 6 raiz cúbica de 2, tá? Obrigada pela atenção de todos.